1º de outubro de 2010, faltam 2 dias para as eleições que vão escolher o novo presidente, deputados, senadores e o próximo governador do Rio Grande do Sul. A distribuição das urnas eletrônicas e ainda... De acordo com a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, 83% dos estabelecimentos de Porto Alegre estão cumprindo a lei. Mais uma vez, pane no vão da Ponte do Guaíba divide estado em 2 por mais de 4 horas. É o nosso caos terrestre. Nós temos o caos aéreo, né? Agora o caos terrestre. Equipe do Ubra Notícias acompanha Blitz para cobrar a aplicação da lei antifumo. As justificativas de Renan para a última derrota do Inter. E veja também, no Dia do Idoso, um exemplo. Verbas arrecadadas com multas a torcedores envolvidos em incidentes em jogos de futebol são revertidas em doações para o Asilo Padre Cacique. As dicas de cultura e a previsão do tempo para o fim de semana. O Ubra Notícias está começando. Boa noite. 3 pessoas precisaram ser transportadas de helicóptero com interrupção do fluxo na Ponte do Guaíba, em Porto Alegre, que emperrou de novo. Os técnicos da Concepa levaram mais de 4 horas para baixar o vão móvel e o congestionamento chegou a 15 quilômetros. A Ranger de Laerte estava carregada de pneus. A mercadoria seria comercializada em Guaíba, mas desde as 9 da manhã ele ficou trancado em uma das alças. Estou atrapalhado aí, carregado, não consigo passar. O representante comercial de Caxias também ficou sem alternativa. A viagem até Tapes atrasou. Vai atrasar, mas vou entregar hoje, acho que vai dar tempo ainda. A Ponte do Guaíba foi içada às 9 horas da manhã. O vão móvel subiu, parou para a passagem de uma embarcação e em seguida começou a descer. Foi quando o sistema de freios trancou a ponte a 16 metros de altura. Seu Darcy aproveitou para tirar um cochilo depois de ficar 3 horas dentro do carro. Estou desde as 9 horas da manhã aí. Perdeu algum compromisso? Compromisso lá em Tapes, trabalhando lá. Segundo o engenheiro da Concepa, um problema elétrico deixou os freios sem conexão com a mesa de comando. O vão móvel teve que ser baixado à manivela por uma equipe de 70 pessoas. A empresa concessionária vai analisar o problema. A expectativa é que amanhã não tenha ainda condições de içar, em virtude de que mesmo com as peças danificadas sendo trocado, que já foi, ela não voltou a funcionar. A Concepa pretende instalar um sistema eletrônico para içar o vão móvel. Enquanto isso não acontece, Luciana vai continuar vulnerável ao problema. Grávida, veio a Porto Alegre fazer o exame pré-natal e ficou 5 horas esperando o ônibus para voltar a Guaíba, onde mora. Eu já estava a ponto de chamar uma SAMU para me recolher na rua, porque desde as 9h30 da manhã, esperando. Os primeiros coletivos só começaram a partir depois das 2h30 da tarde, com lotação máxima. É o nosso caos terrestre. Nós temos o caos aéreo, né? Agora o caos terrestre, mas que não dão satisfação nenhuma. Não tem nenhum outro ônibus de alternativa para Guaíba. No Rio Grande do Sul é proibido fumar em ambientes fechados, públicos ou privados, e que tenham circulação de muitas pessoas desde novembro de 2009. Em Porto Alegre, a lei municipal existe há 4 anos e demorou para ser fiscalizada e respeitada. Mas este ano deve ser um marco na mudança de hábito dos frequentadores de bares e restaurantes. A Cidade Baixa é um bairro de Porto Alegre com grande concentração de bares e casas noturnas. Poucos locais possuem ambientes exclusivos para fumantes. O que mais se vê são clientes saindo dos estabelecimentos para fumar do lado de fora. Apesar de estarem cumprindo a lei, as pessoas se sentem mal com a situação. Acho que podia ser um pouco mais aberto, tu criar um ambiente no local onde fosse permitido fazer, né, uma ventilação adequada, alguma coisa para deixar a galera dentro do ambiente. Não ter que fazer todo mundo sair da festa, né, e entrar novamente ou ficar na rua exposto, né, a qualquer coisa aí. Eu acho que tem que ter um ambiente que as pessoas possam fumar também. Não precisa ter que sair do ambiente para ir
na rua, alguma coisa assim para fumar. O empresário Estevão possui 2 bares na Cidade Baixa, em Porto Alegre. Ele diz que a legislação não trouxe nenhum tipo de prejuízo. As pessoas estão sabendo que não pode fumar em nenhum ambiente fechado, então acho que não vai trazer malefício nenhum. Pelo contrário, acho que vai haver um bom senso mesmo dos fumantes, né? Para a questão ficar equânime dentro de lugares fechados, não vai ser proibido fumar, então acho que não vai ter problema nenhum. Mesmo que a grande maioria das pessoas esteja atenta à lei, a Secretaria de Indústria e Comércio da capital mantém uma fiscalização intensa. Apenas em 2010, a Secretaria de Indústria e Comércio de Porto Alegre já realizou 270 vistorias. Foram aplicadas 46 multas e feitas 19 notificações. O objetivo é que até o final do ano, 1.000 estabelecimentos sejam vistoriados. Nossa equipe acompanhou a blitz do fumo da SMIC. Os funcionários da secretaria fazem a visita aos estabelecimentos. E se encontrarem alguma pessoa fumando, é aplicada uma multa no valor de R$ 123. No período em que estivemos com os fiscais, 18 bares foram vistoriados e apenas um local foi autuado. Ocasionalmente tem alguns estabelecimentos que não estão cumprindo essa lei, então eles estão sendo autuados. Se ele é reincidente, essa multa ela dobra de valor e na reincidência o estabelecimento inclusive pode ser interditado pela SMIC. No Dia Nacional do Idoso, você vai conhecer um pouco mais do Asilo Padre Cacique em Porto Alegre. Uma iniciativa transforma o dinheiro de multas aplicadas a torcedores encrenqueiros em doações para a instituição. Festa no Asilo Padre Cacique. Afinal, a data tem que ser comemorada. Durante todo o dia, os idosos participaram de várias atividades. Reuniões, palestras, oficinas de artesanato. Nesta, as participantes aprenderam os segredos do fuxico. Uma das oficinas é a aula de dança. Aqui, os idosos brincam, se descontraem e mostram que para dançar basta ter alegria, entusiasmo e muita vontade. Eu gosto de tudo, mas porque eu gosto de dançar. Esta aposentada não mora no local, mas frequentemente faz visitas e participa das atividades. Eu não vou demorar muito, também tenho intenção de vir para cá. Gosta tanto que quer vir morar aqui? Vim morar, também sou sozinha, né? 143 idosos moram no asilo. O custo mensal de cada um é de R$ 1.200. O local sobrevive de doações. Uma delas provém do Juizado Especial Criminal, que transforma as verbas arrecadadas com multas de torcedores envolvidos em pequenos incidentes nos estádios de futebol. Desde 2008, já foram arrecadados R$ 7.000. A ação serve também para diminuir a violência nos estádios. A nossa principal intenção é conseguir, junto ao torcedor, a criação de uma cultura de que, havendo a prática de certas infrações penais no perímetro do estádio, isso não vai ser deixado passar em branco. Então essas doações são importantes, tanto a doação de valores, como também a doação de material, de gêneros e de fraldas. Funcionários de 35 agências bancárias de Porto Alegre aderiram à greve da categoria. Com isso, são mais de 220 estabelecimentos parados na cidade. A paralisação se estende pelo menos até a próxima segunda-feira, quando os bancários vão fazer uma nova assembleia. Até lá, muita gente vai ter que procurar uma alternativa para pagar as contas. Não consegui fazer saque, não consegui pagar contas. Tá dificultando bastante a minha vida. Acho que é lotérica, eu não passei ainda lá, mas acredito que esteja aberto para a gente pagar, né? Algumas agências ainda não aderiram à paralisação. Elas são alternativa para quem precisa dos caixas. Ainda é possível usar o serviço de autoatendimento para saques e pagamentos. Está demorado, mas está funcionando. Nas lotéricas, a expectativa é que o movimento aumente na próxima semana. É quando começa a época de vencimento de contas. Mais de 70% aumento. A outra greve do ano passado também foi a mesma coisa, foi loucura. Os bancários pedem mais segurança nas agências e reajuste de 11% nos salários. Os bancos oferecem reposição de 4,3% para a categoria.
A primeira vara do júri da capital começou a ouvir hoje as testemunhas de acusação do caso Eliseu Santos. Até o momento, 7 pessoas prestaram depoimento, entre elas o vereador do PMDB, Sebastião Melo, e o procurador-geral do município, João Batista Link. A justiça convocou 20 testemunhas, mas pelo menos 2 não compareceram. Eliseu Santos era secretário de Saúde de Porto Alegre e foi assassinado no mês de fevereiro. A seguir, a previsão do tempo para o domingo de eleições e ainda hoje as últimas horas antes do pleito. A Prefeitura de Canoas recebe até o dia 15 de outubro inscrições para os interessados em comercializar velas e flores no entorno dos cemitérios durante o feriado de finados, no dia 2 de novembro. Os interessados devem apresentar cópia da carteira de identidade e do comprovante de residência. O edital está fixado em mural na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.